Hoje o Marcas pelo Mundo desembarca em São José do Rio Preto, uma região importante do interior de São Paulo que se destaca por sua infraestrutura, dinamismo e qualidade de vida. A economia local, impulsionada por setores como agronegócio, educação, saúde e serviços, aliada a uma população engajada, cria um ambiente propício para campanhas impactantes. E a mídia Out of Home se revela uma solução poderosa com painéis, outdoors, empenas e relógios de rua espalhados por áreas de grande circulação. E hoje o Marcas pelo Mundo tem o prazer de visitar a J. Silva Painéis, uma das grandes empresas de São José do Rio Preto e região. E eu estou aqui com ninguém menos que João Silva, fundador da empresa, e Jerusa Silva. Gente, obrigada por me receber aqui. Oi, eu que agradeço pelo convite de participar aí, Marca pelo Mundo. Estou me sentindo importante. Ai, você é muito importante. Gente, são mais de 50 anos de história, uma empresa assim incrível, que entrega muita excelência na mídia OH. João, queria que você começasse esse papo falando um pouco sobre a empresa, né? Como que foi a fundação dessa empresa até chegar na potência que é hoje? Elisângela, eu montei a J. Silva Painéis em 1971. Aqui em São José do Rio Preto e região não tinha empresa de painéis. Tinha aqueles eles chamavam de placas, né? Praticamente indicativo, da Ford, da Volkswagen, que era feita por pintores, inclusive muitos nem instalavam o painel, o próprio empresário pegava um carpinteiro, instalava o painel e em pouco tempo estava danificado e não tinha manutenção. E nós viemos com esse novo conceito de locação, que é exatamente a manutenção. E teve uma aceitação muito grande, tanto que em pouco tempo nós estávamos instalando painéis em todo o estado de São Paulo. Aquilo foi uma revolução que teve nos painéis, uma aceitação muito grande. E em 1975 nós começamos com o outdoor. Isso a pedido do Carlos Alberto Nanô, que era dono da Espaço Propaganda, e o Rafael Picone, que é o pai do Rafinha, que foi o meu representante por mais ou menos uns 20 anos, e nós instalamos aqui o outdoor, e conforme eles foram solicitando, e outro, nós era pioneiro, não tinha outdoor em São José do Rio Preto. E aí nós fomos também para Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, 12 cidades, inclusive Sorocaba. Isso aí a gente se sente muito honrado em saber que nós fomos pioneiros, né, na instalação da mídia, que era a mídia exterior, né? Hoje é Out of Home. Então a gente realmente contribuiu um pouco para que hoje tem tantas empresas trabalhando e fazendo até um excelente trabalho em todo o estado de São Paulo e no Brasil, né? E hoje são muitas faces, né, Jerusa? O João contou que começou com placas, depois vieram os outdoors, mas hoje tem um portfólio completo. Sim, hoje a J. Silva, a gente possui painel rodoviário no interior de São Paulo, na verdade no estado de São Paulo inteiro, nas principais rodovias, e nas cidades, no urbano, a gente possui diversas faces. Os frontlights, empenas, topo, os painéis digitais, que agora vieram com tudo, né? Existe esse crescimento, essa digitalização do meio OH, e nós estamos hoje com 20 faces de painel digital grande formato, e temos também o pequeno formato, que são os relógios também digital, e o totem door. Então, tem uma diversidade de formatos para comunicar em locais onde é necessário. Então, as pessoas perguntam se faz outdoor, se faz front, se faz digital. E a gente fala que o interessante é fazer esse mix de produto para fazer uma boa cobertura na cidade, comunicar com o público que está passando por ali. João, você acompanhou de perto a evolução do setor de mídia exterior, do OH. E a gente viu muitas mudanças também, né? Mudanças principalmente na qualidade, né? A Jerusa acabou de comentar aqui que tem um portfólio muito amplo, né? E hoje a gente também garante uma boa cobertura, uma boa entrega. O meio se profissionalizou muito nesse período. Não, a diferença de quando nós começamos para hoje, a mudança é muito significativa. Você vê, os painéis eram todos, ainda temos alguns, mas 90% já são metálicos, né? O diferencial foi a lona, essa que ajudou. Se você viesse fazer uma visita para nós há 20 anos atrás, Elisângela,
todo esse espaço, eu vejo que nem precisa tanto espaço que nós temos aqui hoje, quase 4.000 metros quadrados. Era 20 letristas trabalhando, certo? E você teria que trazer toda aquela peça para fazer a pintura aqui na empresa e depois você ter que instalar no campo, muitas vezes dava alguma diferença, tinha que voltar. Hoje não, você faz o painel impresso com grandes formatos, você sabe, já vai pronto, instala na rodovia, veio o digital, que ajudou muito. Então, foi uma mudança fantástica para o nosso meio, tanto que acho que é importante salientar isso, Jerusa, que na década de 80, de 90, nesse vamos chamar do bolo publicitário, nós tínhamos uma participação de 2% ou menos, né? Nós só ganhava de mídia de cinema, para você ter uma noção. E você vê a mudança hoje, nós estamos aí perdendo apenas para a TV aberta, para a internet, nós estamos no terceiro colocado. Então você vê, isso faz parte dessa evolução. E a evolução também, além de estrutural, como o pai citou, passando da madeira para o metálico, a lona, o painel digital que vem os LEDs, a gente também tem uma evolução tecnológica que está embarcada nessas peças, que a gente muitas vezes não vê e algumas pessoas não sabem que existe, que é o monitoramento das métricas. A gente consegue monitorar o que antigamente era meio impossível fazer, você tinha que contar quantos carros passavam por ali. Hoje possui câmeras nos painéis que a gente consegue contar quantos veículos passaram, quantas pessoas, ou por aparelho que pega o sinal do Wi-Fi do celular, que também consegue quantificar essa audiência e qualificar o que é mais específico. Então eu consigo fazer uma campanha massiva e consigo fazer algo um pouco segmentado também, embora na rua a gente não consegue direcionar apenas para uma pessoa. As pessoas estão passando e estão vendo por ali. Mas essa tecnologia, essa evolução também veio para agregar ao nosso mercado e entregar muito valor pro cliente, pro fornecedor. Isso que é bacana, né? Que você falou que não dá para direcionar para uma pessoa, mas tem muita gente na rua, né? Hoje as pessoas estão circulando muito e é uma mídia impactante. O que faz da mídia OH ser tão impactante assim? Tem que ter uma boa criação, que a gente sabe que tem, né? Mas um posicionamento estratégico, conta pra gente um pouco sobre isso. Eu vou trazer até aqui para Rio Preto, né, que é a nossa cidade sede. É uma cidade que, para começar, ela tem 500 mil habitantes. É a principal cidade de uma região metropolitana que engloba mais de 96 municípios. E com isso a gente tem uma população flutuante aqui na cidade de 1.800.000 pessoas, mais ou menos, aqui. E por que eu estou trazendo um pouquinho da cidade para falar da mídia? O fluxo na cidade chega a, por exemplo, aqui para nós, com esse monitoramento, um planejamento com 14 peças, mais ou menos, a gente consegue impactar mais de 10 milhões de pessoas nesse fluxo mensurado com essa tecnologia. E as peças, elas estão no caminho das pessoas, ela faz parte da jornada. Então a pessoa acorda, sai de casa, vai para o trabalho, busca criança na escola, passa no mercado, e ela está sendo impactada por essa mídia. E isso acontece uma frequência nessa exposição. Então você vai ver essa comunicação por várias vezes. E quanto mais vezes a gente vê algo, mais familiaridade a gente vai ter por esse algo. Então parece que eu já conheço aquilo, mesmo que inconsciente, eu vou ter preferência por aquela peça, por aquele produto, por aquela marca. E isso influencia na decisão de compra. E muitas vezes as pessoas tentam fazer pesquisa para saber onde você viu, por que você está comprando. E as pessoas não sabem, está no nosso inconsciente, porque você viu em algum lugar. E a mídia exterior, a grande potência dela, eu costumo falar que existem 4 pilares da mídia. E a principal é a frequência. A gente consegue uma frequência aqui em São José do Rio Preto, devido a esse fluxo, a esse grande público da macro-região, de mais de 12. Então, as pessoas passam pelo caminho mais de 12 vezes. E isso vai ficando na nossa memória. O segundo pilar que eu considero da mídia é o impacto, a audiência e o custo por mil. Então, eu tenho uma frequência alta, uma audiência de pessoas únicas passando ali também, que chega a 800 mil pessoas únicas. Isso faz com que a minha comunicação ela seja espalhada e vista por mais pessoas. E com o menor custo por mil. Porque o menor custo por mil entre as mídias, que é o total de impacto pelo investimento. Então, para a marca local é fundamental, porque ela consegue falar com o entorno do estabelecimento dela, ela consegue fazer uma campanha menor direcionada, e para grandes marcas ela consegue falar de maneira massiva, regionalizada. Então a mídia ela traz essa capilaridade na comunicação,
Por isso que a mídia OH ela é tão mágica e tão maravilhosa, e a gente trabalha com isso há mais de 50 anos e cada dia a gente vê resultado, a gente vê cases que a gente fica encantado de ver o resultado na rua. Acho que resumindo isso daqui, é você fazer uma campanha de outdoor, aqui em Rio Preto não, acho que em São Paulo, no Brasil, você colocar a sua marca na trajetória do consumidor, com alto impacto. Não, e é legal, gente, estou aqui conversando com essas duas pessoas que são muito queridas para mim, conheço há muitos anos, e é bacana porque você vê o brilho nos olhos, porque assim, é um meio que faz as pessoas brilharem os olhos, mas também é composto por gente apaixonada pelo que faz, como a Jerusa e o João. E a gente está falando de São José do Rio Preto, aqui, né, que é a região. São José do Rio Preto é uma cidade muito potente, né? Eu fiquei impressionada aqui, tanto com a sede da J. Silva, que é uma sede incrível, vocês vão olhar aí nas imagens que a gente vai mostrar, quanto o Rio Preto. O Rio Preto está incrível, né? Tem vários eventos, a cidade super movimentada, progrediu muito também. Elisângela, eu acho interessante se você pegar o PIB de São José do Rio Preto, porque o São José do Rio Preto é um centro regional e tem várias cidades no seu entorno. Você sabe qual é que é o PIB da nossa região? 84 bilhões de reais. Só São José do Rio Preto é 24 bilhões. Então isso aí, você vê a demanda que tem nessa região nossa. Você pega o IDH de São José do Rio Preto, o IDH nosso é 0,827. Você sabe qual é o IDH dos Estados Unidos? 0,924. Porque o máximo é 1, né? Então você vê, nós estamos no padrão de cidades de primeiro mundo no interior de São Paulo. Tanto está entre as 8 cidades mais promissoras do estado de São Paulo, do Brasil, São José do Rio Preto. E é uma cidade que ela está no interior, mas ela tem uma economia que ela representa quase que capitais do Brasil. Acho que são 7 capitais que têm um PIB menor do que São José do Rio Preto. Ela está na frente de PIB de capitais. E a economia do agronegócio ela é muito forte. Embora o serviço e a indústria ganhem do agronegócio aqui em São José do Rio Preto. A saúde é muito boa, a educação é muito boa. Tanto que, juntando tudo, eu adoro esse ranking, que São José do Rio Preto está na 3ª melhor cidade para se viver. Eu acho que já faz alguns anos consecutivos que fica entre a 2ª e a 3ª melhor cidade do Brasil para se viver. Então é uma cidade que ela tem uma economia forte e ela mantém uma característica do interior, que é essa paz, essa tranquilidade. É uma cidade gostosa, como você viu. E realmente a gente fica um tempo sem andar por uma região, quando você passa, virou outra cidade. Que bacana. Além da população que vive por aqui, tem muita gente que vem visitar a cidade, né? Por exemplo, a gente está gravando essa matéria agora, essa entrevista, num momento bacana, porque tem um evento muito especial acontecendo, que é o rodeio aqui da cidade, que movimenta a economia também, né, João? O Rio Preto Country Bus ela está entre os 3 maiores eventos country do país. Então, é muito bom. Ontem um cara lá soltou lá na locução que está entre os 3 maiores do mundo. Eu não sei, eu não tenho conhecimento. No Brasil eu sei que é o 3º, né? Ele tem uma importância e realmente traz um movimento aqui na área econômica muito grande. Os hotéis estão tudo lotados, tá? Você sabe disso aí. Então é muito importante. E que é interessante que nós estamos participando agora da 27ª edição. Você sabe, nós estamos participando há 24 anos. Olha só, quando que nós legal! Começamos, apenas tinha 3, estava há 3 anos o Rio Preto Country Bus. Então isso é muito importante para nós, e agrega valor. A nossa marca que está junto, você vai ver lá grandes empresas que participam, patrocinadores, e nós estamos com a nossa marca ao lado aí, isso agrega valor para nós. Porque traz muitos nomes também do sertanejo, né? Vários artistas aqui que fazem sucesso no Brasil e no mundo passam pelo palco. Cristiano é aqui de São José do Rio Preto, hoje ele vai cantar. Ai, gente, já estou ansiosa para esse rodeio, viu? É muito importante, é muito importante. Agora, falando de mídia OH, são várias faces, que você já tem muitos pontos, né? Quantos pontos, mais ou menos, a J. Silva tem? Hoje nós temos em torno de 400 pontos, entre estáticos e digitais. Agora, a gente já contou um pouquinho nesse bate-papo que teve muitas campanhas, muitas marcas que já passaram pelas faces da J. Silva Painéis, né? Pelo inventário da empresa. Tanto anunciantes globais
quanto anunciantes locais estão presentes aqui com frequência na mídia exterior, né? Inclusive, tem alguns exemplos de projetos especiais que vocês fizeram. Eu queria que você relembrasse um pouco dessa história, Jerusa. Eu gosto muito de cases quando a gente vê a pessoa crescendo. E a pessoa, como você falou que os nossos olhos brilham, o olho da pessoa também brilha. Eu gosto muito do case que a gente tem da queijadinha da Tati. Quando ela procurou a gente para fazer a campanha, ela não tinha uma loja. Ela fazia queijadinha em casa e vendia. E ela queria fazer uma campanha de outdoor, era o sonho dela, e a gente conseguiu fazer poucos pontos. Nós fizemos uma campanha muito bem pequenininha. E as pessoas começaram a procurar ela de uma forma onde ela entendeu a necessidade de ter um ponto fixo. E a partir da campanha de outdoor, ela montou um local, uma loja, ela montou uma loja e cresceu. E nós fizemos outras campanhas maiores e maiores e agora, nesse momento, ela abriu franquia. Então, hoje, ela tem queijadinhas pelo Brasil inteiro. Ela está abrindo a franquia, expandindo de Rio Preto de um ponto para vários, para o Brasil todo. Então, isso mostra para a gente como é bonito de ver a pessoa que tem um sonho, ela luta, ela consegue ver a marca dela exposta na rua para todo mundo ver. Então, é um sonho realizado ali. Ela consegue concretizar esse sonho. Então, eu gosto muito desses cases. E cases de campanhas maiores, como nós tivemos recentemente, até para ilustrar como funciona uma distribuição massiva, porém localizada na mídia exterior. Já faz um tempinho já, um grande banco do Brasil, fez uma campanha nacional, mas em cada cidade eu acredito que ele comunicou de uma forma e dentro da própria cidade ele direcionou os pontos com o endereço das agências de uma mensagem para aquele público daquele bairro. Então nós mapeamos os pontos, os bairros das agências, então tinha um painel próximo de cada agência falando com aquele público daquela agência. Então ele conseguiu massivo e direcionado essa campanha. Eu gosto muito de comentar a respeito do outdoor. Quando você faz a campanha, o cliente quer atender o seu entorno. Então, o exemplo aqui, você conhece bem São José do Rio Preto? Não, aqui nós temos a Zona Norte, uma comparação. Não conheço muito, não. Vou conhecer hoje com um tour aqui especialmente feito pela J. Silva. Lá tem seu shopping, lá tem os supermercados. E aqueles clientes que querem fazer a sua campanha para gastar menos no entorno, porque eles sabem que os clientes consumidores deles estão naquela região. E muitas vezes ele tem uma promoção. Ele não quer, pode ser que ele atinja o pessoal do centro, pode ir lá comprar também, mas o foco dele é local. Então, o outdoor propicia você fazer essa campanha localizada. E falar de case, eu tenho um também que é de cliente pequeno e foi logo no início, eu usei muito isso nas minhas vendas. Na Anhanguera, próximo de Ribeirão Preto, uns 10 quilômetros de Ribeirão Preto, aí você conhece, né? Tinha uma barraca, uma tenda colocada à beira da rodovia, mas você precisa ver, quando eu parei lá, tinha de tudo. De comparação, produtos locais, doce, até roupa tinha, você não acredita. E eu parei para comprar, acho que foi uma queijadinha e tal, e comentei com ele, ele tinha uns indicativos pequenininhos de papelão, mas colocado a 20, 30 metros ali, os carros quando vinham já passavam, não dava tempo de uma comparação, de parar para fazer a compra. E eu sugeri a ele a fazer um painel colocado ali a 1 quilômetro de distância. E aquela época não tinha a lei 8.900, que regulamenta a mídia exterior, onde tem um tamanho mínimo de 30 metros para você colocar na rodovia. E nós colocamos um painel, acredito, uns 20 metros quadrados. Eu mandei o pessoal colocar e da próxima vez que eu passei lá para comprar o mesmo produto, ele nem tinha me reconhecido, que eu comentei, falou: eu precisava falar com você. Você acredita que quando eles acabaram de colocar a placa, aumentou a venda minha aqui mais de 50%? A mídia exterior, ela tem uma importância fundamental, tanto como indicativo, né, como uma propaganda que abrange outro segmento, mas ela é muito importante quando você faz ela direcionada, como pode ser um porto de serviços de rodovia, né? A mídia exterior é fundamental, ela atinge exatamente o seu consumidor em trânsito. Olha, a gente viu no mês de junho, no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, várias peças de outdoor premiadas. E teve muitas peças, por exemplo, no outdoor tradicional, que tinha cheiro, que interagia de uma certa forma. Isso também é
possível fazer no Brasil. Esses projetos especiais também cada vez mais estão presentes. Como é que você vê a introdução de projetos que vão além da peça e muitas vezes vão além do ponto físico, né? Porque a peça acaba sendo postada nas redes sociais, acaba viralizando e a gente vê cases que um outdoor em uma determinada cidade ganha o mundo inteiro, como aconteceram em alguns projetos lá em Cannes. Como é que você vê isso, Jerusa? Inclusive, nós ganhamos o ano passado com um cliente DS. Nós ganhamos o Prêmio Central de Outdoor com uma peça, um outdoor tradicional, um painel estático, e o que manda ali é a criatividade. Primeiro que ele conversou com o público local. Era uma campanha voltada ao dia da cidade, então era aniversário da cidade. Ele conversou com uma linguagem própria daqui. Talvez se fosse em outra cidade não ia fazer efeito, as pessoas não iam entender. Então ele conversou com o público da cidade e colocou uma pequena movimentação. Ele colocou luzes no painel. Então era um carro que piscava, luzinha. É uma campanha muito bonita, uma campanha teoricamente fácil, simples, mas com muita criatividade. E nós ganhamos o prêmio da Central de Outdoor o ano passado com esse outdoor estático. O importante é ter a ideia, ter o criativo e a execução. A gente vai procurar fazer o melhor possível dentro do permitido para aquela peça. Muito bom, parabéns pelo prêmio. Agora, falando de Central de Outdoor, esse momento OH é um oferecimento, uma parceria com a Central de Outdoor Seccional de Interior de São Paulo. E, gente, o João tem uma história muito especial com a Central de Outdoor também, porque ele participou da fundação. São muitos anos ali à frente dessa associação tão querida, né? Como é que foi essa evolução, inclusive, da entidade, João? Elisângela, como eu comentei com você, em 1975 foi quando eu iniciei com o outdoor. E foi através, pelas mãos do Carlos Alberto Nanot, nosso saudoso Carlos Alberto Nanot, e nosso saudoso também Rafael Piccone. E na época não tinha central de outdoor. Eles começaram a fazer as primeiras reuniões, e era aquela briga que você sabia de São Paulo, cada um para si, Deus para todos. E numa dessas reuniões, inclusive, criaram o slogan para a central de outdoor. Você lembra, não? O cartaz faz a união. E isso aí tinha uma originalidade, sabe o que é? Os empresários não sentavam em torno de uma mesa. E aquelas reuniões da qual eu participei, a convite do pessoal do Carlos Alberto, foi exatamente para tentar fazer os empresários sentar em torno de uma mesa e criar a Central de Outdoor. E a Central está passando por uma fase muito... Eu sou fã. Eu sou suspeita, eu sou fã de locais onde reúne pessoas para falar em prol de um objetivo. E a Central, ela reúne os empresários do meio Out of Home para falar sobre o potencial da mídia, para onde vamos, e sempre traz novidades. Então, os eventos que a Central está trazendo são eventos internacionais. O que está acontecendo lá fora? E a gente vê como o Brasil é inovador em alguns pontos que nós estamos levando cases para eles. Nós estamos levando como fazer, informativos e trocando essa ideia. Então não é mais local, é uma coisa internacional. A gente fala de mídia global. E isso para uma cidade, bom, como a gente já mencionou, né? Nós estamos no interior de São Paulo, não é uma capital. E a gente tem o conhecimento e o acesso das capitais. E o mais incrível do associativismo, né, da Central, é conversar e trocar ideias com outros empresários que estão passando pela mesma situação que você. Às vezes você acha que está sozinho, só acontece com você. Não, você senta para conversar, está acontecendo com todo mundo. E uma pessoa tem uma visão, você tem outra, isso agrega, isso junta, isso soma. E faz com que a gente dê sempre um passo a mais. João, a gente já falou sobre o passado, a história, falamos do momento atual, né, de coisas muito bacanas que a empresa tem feito. Agora vamos falar de futuro, né? A gente vê aqui a Jerusa, deixando aqui o legado, né, assim. Eu queria que você me falasse como é que você enxerga o futuro do meio OH, você que acompanhou toda essa história incrível, e também a J. Silva, né? Porque a J. Silva cresceu muito nesse período. E como é que você planeja agora, assim, daqui para frente? Como eu disse, o futuro vai ser a Jerusa. Olha a responsabilidade, hein, Jerusa? Ele falar assim, porque eu vou me aposentar, mas não vai não. Não, eu não vejo isso também, não. Elisângela, como não acreditar no futuro do Out of Home, se nós, há menos de 15 anos, como eu já disse, nós ocupávamos o penúltimo lugar, né, da participação, vamos chamar assim, nesse bolo publicitário, que isso é muito importante para eu ter.
Você tem uma classificação uma comparação de participação de 2%, hoje nós estamos com 12% de participação nesse bolo publicitário. Nós que só tinha aqueles painéis, vamos chamar de placa, tabuleta, aí colocada de qualquer maneira, hoje estão todas placas metálicas. Nós estamos aí com mobiliário urbano, nós estamos aí com os painéis digitais. Você vê que essa evolução é pouco tempo, né? 15 anos, 10 anos, pouco tempo. Nós começamos agora em 2019. Então, eu tenho quase certeza que a mídia Out-of-Home vai ocupar o segundo lugar, eu não tenho dúvida. E da nossa parte aqui, nós estamos sentindo uma coisa, que nós precisamos de cobertura. Muitas vezes nós estamos centralizando muitas peças numa cidade como São José do Rio Preto, Ribeirão. Eu acho que nós temos que pegar cidades menores, mas o que acontece? Ali tem 100 mil habitantes, 120, 150, então nosso projeto é entrar nessas cidades com peças de digital para que possa ter essa cobertura e a mídia Out-of-Home ocupar o lugar que ela merece. E acrescentando também, quando eu vejo o futuro do OH e principalmente das empresas, é que o futuro ele não é amador, ele é profissional. Então, todos que trabalham nesse segmento, todo mundo precisa se profissionalizar, precisa estudar, precisa estar entendendo o que está acontecendo. É uma evolução que é muito rápido. A tecnologia, a informação que a gente recebe hoje em dia, ela fica obsoleta num piscar de olhos. Então, se a gente não tiver a todo momento se atualizando, e a Central de Eudora é um local maravilhoso para essa atualização, fica para trás. Então, o futuro ele é profissional, ele é tecnológico, e às vezes eu não digo nem de digitalização de inventário. É uma tendência sim, vem crescendo a digitalização, o DOH ele cresce mais do que qualquer outra mídia. Porém, o estático ele tem o seu lugar, ele permanece. A gente viu em eventos internacionais a valorização do estático em penas que são vendidas a preços assim, incríveis devido à localização. Então, eles não têm interesse em digitalizar aquela peça que é uma peça estática. Então, quando as pessoas perguntam se vai virar tudo digital, não acredito. O digital cresce, o estático permanece com o seu ponto bem colocado, bem localizado. Porém, existe uma tecnologia por trás do estático que ela não pode ser deixada de lado. E a tecnologia, ela veio para facilitar, né? Não só a questão dos pontos em si, né? Mas também na mensuração da audiência. Sim, e muito pouco tempo atrás, nós não tínhamos como mensurar essa audiência. E agora, com as tecnologias, a gente consegue identificar a quantidade das pessoas que passam pelo ponto e a qualidade desse público. A gente consegue ver a frequência, quanto tempo ficou, com câmeras a gente identifica se olhou, se não olhou. Então, são várias informações que agregam valor à empresa. Além dessa tecnologia de mensuração, que a gente consegue ver ROI, ver entrega e tudo mais, existe também algumas como check-in fotográfico. A gente tem check-in em tempo real. Com inteligência artificial, a gente identifica se está correto ou se não está em tempo real. Então, traz um dinamismo e uma velocidade na entrega do Out-of-Home. Então, a tecnologia ela vem para auxiliar. São ferramentas que tornam a empresa mais eficiente, mais eficaz. Não a empresa, né? O mercado, o segmento de Out-of-Home mais eficaz. Ai, muito legal. Gente, eu amei conhecer aqui São José do Rio Preto, adorei conhecer a J. Silva, que faz a diferença no mercado, não só aqui no interior de São Paulo, mas é uma referência para o Brasil inteiro. Obrigada por essa recepção tão calorosa, por essa entrevista incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elisângela, por ter vindo até aqui, conhecer a sede. A gente conheceu a Elisângela através da Central. Então, a Central traz grandes amigos. E a Elisângela, você é uma dessas grandes amigas que a gente leva da vida, assim, do nosso mercado de OH. Obrigada por ter vindo.